Olá, o nosso grupo irá apresentar sobre a ampola de Crookes, o modelo de Bohr e Bohr versus Heisenberg. O nosso grupo é formado por Caio Filos, Davi Luiz e Ione Lidse. A ampola de Crookes. A ampola de Crookes foi inicialmente o experimento fundamental para a descoberta do elétron, mas, partindo do início, no século XVII, alguns cientistas começaram a fazer experiências passando correntes elétricas por gases nobres, em que eles utilizavam um tubo de vidro e duas chapas de metal nas pontas. Dessa forma, estas duas chapas foram denominadas como anodo e catodo. E quando se aplicava uma corrente elétrica, o amperímetro acusava variação, mas ainda os cientistas não sabiam o porquê dessa leitura de corrente. Somente no ano de 1875, o físico e químico William Crookes construiu uma ampola curvada de forma que em seu interior houvesse somente o vácuo, e aplicou uma alta corrente elétrica entre o catodo e o anodo. Mas a diferença entre este experimento e dos demais cientistas era que o anodo e o catodo não estavam alinhados e se perpendiculares. Assim, quando Crookes iniciou seu teste, foi observado que o lado da ampola que costumava ficar o anodo emitia uma luz verde. Isso se deve ao fato de ocorrer uma troca de energia eletromagnética na parede do tubo de vidro, que era convertida parte em calor e parte em radiação eletromagnética. Uma parte dessa radiação era do espectro visível, gerando a cor verde. E se infligíssemos um campo magnético ao redor da ampola, observava-se que a direção dos raios se alterava para o sentido do campo magnético. Mas no início dos experimentos com a ampola de Crookes, não sabia muito bem o porquê parte da ampola ficava de coloração verde. Ele sabia que se tratava de um raio catódico, então nomeou-se este raio de raio-x, pelo fato de não saber do que se tratava exatamente. Somente em 1895, o inglês Joseph Thomson mostrou que essas partículas de carga negativa, e hoje são conhecidos como elétrons. Crookes foi mais tarde a base para monitores e televisões de tubo. O princípio era o mesmo. Na ponta do tubo se encontrava o catodo e no sentido perpendicular estava o anodo. E de acordo com o campo magnético, os raios para certas direções formando a imagem. Modelo de Bohr. Com o modelo atômico de Rutherford, já apresentado em 1912, surgiu uma falha no modelo proposto no modelo dele, em que no átomo havia o núcleo, onde toda a massa estava concentrada e que era considerada positiva, e em volta estava a eletrosfera, que continha os elétrons, que tinham um volume muito maior que o núcleo, porém sua massa era insignificante e tinha carga negativa. Mas, de acordo com as leis da física clássica, um corpo de carga negativa e um corpo de carga positiva tendem a se atrair. Assim, o elétron deveria se chocar com o núcleo. Assim, Bohr propôs um novo modelo atômico para complementar o modelo de Rutherford, em que os elétrons só podem girar ao redor do núcleo em órbitas circulares. Essas órbitas são chamadas de órbitas estacionárias, e enquanto elas estão nessas órbitas, não emitem energia. Assim, ele criou 7 camadas que o elétron pode ocupar na eletrosfera, sendo eles K, L, M, N, O, P e Q. Cada camada eletrônica pode suportar um número limite de elétrons, sendo K e Q suportando 2 elétrons, L suportando 8, M e P suportando 18, N e O suportando 32. Assim, ele estipulou que o elétron passa apenas estar nesta camada. Dessa forma, para pular de uma camada para outra, o
o elétron deve receber um quantum de energia, e esse elétron nunca pode ficar com valores intermediários de energia e nem de carga. Para representar a camada de um elétron, Bohr juntou conceitos de Planck e de Einstein para fazer a seguinte fórmula: L igual a N vezes H, que é igual a N vezes H sobre 2π, onde L é o momento angular orbital, o N é o número quântico principal e o A é a constante de Planck, este sendo considerado o primeiro postulado de Bohr. Dessa forma, se o N tiver o valor igual a 1, a distância mínima do elétron e do núcleo seria igual a 52,9 picômetros, assim sendo impossível o elétron colidir com o núcleo. O segundo postulado foi que a energia absorvida ou emitida por um átomo é equivalente ao número inteiro de um quantum. Isso significa que a energia necessária para um elétron ir para uma camada mais energética é considerada um quantum. Assim, cada vez que um elétron recebe um quantum de energia, ele salta para uma camada mais energética, ou seja, a próxima camada eletrônica. E quando um elétron libera energia, ele irá liberar essa energia em forma de luz visível, e o nome dessa luz é fóton. Com isso, ele gerou a seguinte fórmula: energia externa menos energia interna é igual a H vezes F, em que E, energia da órbita mais externa, de maior energia, E, energia da órbita mais interna, de menor energia, H, constante de Planck, e F, frequência do fóton absorvido ou emitido. É importante ressaltar que as hipóteses de Niels Bohr tinham como objetivo explicar o comportamento do movimento do elétron ao redor do núcleo do átomo de hidrogênio, e que não foi deduzida de teorias já conhecidas. Apesar de conseguir explicar o movimento do elétron no átomo de hidrogênio, o modelo proposto por Bohr obteve o mesmo resultado quando aplicado a átomos de outros elementos, não sanando o problema da estrutura atômica. É aí que surge a mecânica quântica, para explicar de forma mais satisfatória a estrutura atômica. Bohr versus Heisenberg. Nós mudamos o mundo quando observamos, o que não é inteiramente verdade. A ironia é que Heisenberg esperava reduzir a confusão gerada pelas modernas teorias da física, pela mecânica quântica em particular. O que o princípio da incerteza diz essencialmente é que não existe meio de medir com precisão as propriedades mais elementares do comportamento subatômico. Ou melhor, quanto mais precisamente você mede uma propriedade, digamos o movimento de um elétron, menos precisamente você pode conhecer outra. Nesse caso, sua posição, mais certeza de uma, mais incerteza de outra. Heisenberg descobriu esse fato angustiante ao tentar lidar com as desafiadoras teorias da luz, segundo a teoria quântica de Niels Bohr, que Heisenberg preferia. A luz é emitida descontinuamente pelos átomos, em pacotes, quando os elétrons dão o salto quântico, de acordo com outros. Como Erwin Schrödinger, a teoria quântica falha porque não consegue explicar os casos nas quais a luz se comporta como uma onda. O próprio Heisenberg ficou insatisfeito com a teoria de Bohr, já que ela se baseava em uma ideia do átomo que nunca poderia ser provada. Mas ele achava que a ideia rival de Schrödinger estava mais errada, e para provar isso, pôs-se a examinar mais detalhadamente o que realmente podemos afirmar com segurança sobre os elétrons. No decorrer do processo, investigou as medições comuns, posição, velocidade, quantidade de movimento, energia e tempo, que os físicos usavam ao propor suas teorias. Por volta de 1927, ele havia chegado a uma conclusão surpreendente, que tanto a teoria quântica como sua rival, a teoria ondulatória, da forma como na época eram formuladas, estavam insuperáveis incertezas. Heisenberg começou a pensar insistentemente sobre o próprio processo da observação científica, que pode geralmente ser seguro quando se observa o comportamento de objetos banais, mas fica sujeito a grandes dificuldades quando se trata de partículas subatômicas. Seu ponto principal era esse: você não pode observar a posição de um elétron, exceto fazendo algumas coisas rebater nele. Luz, por exemplo. Em outras palavras, você tem que introduzir uma forma de radiação
a qual tem sua própria energia, e essa energia vai perturbar o caminho do elétron em maior ou menor. De fato, quanto mais precisamente você deseja localizar o elétron, mais terá que perturbar sua velocidade, e portanto sua quantidade de movimento, porque você tem que adicionar mais energia. Por outro lado, se você quer medir a quantidade do movimento do elétron, expressa através de sua velocidade, minimizar a interferência da radiação. Mas fazendo isso, você torna impossível localizar precisamente a posição do elétron. Resumindo, radiação de alta energia dará a você dados mais precisos sobre a posição do elétron em um dado momento, enquanto que destrói a evidência de sua velocidade inicial. Radiação de baixa energia dará a você dados mais precisos sobre a rapidez com que ele se movimenta, com que ele se move em um dado tempo, enquanto que encobre os dados sobre a sua localização. E o que é ainda mais estranho, o próprio ato de observar a posição de um elétron vai fazer com que ele se comporte mais como uma partícula, enquanto o ato de medir sua energia fará com que ele se comporte mais como uma onda. Heisenberg veio então com uma pequena e interessante fórmula para expressar esse fato frustrante, dizendo basicamente que, se você multiplicar a incerteza da posição da quantidade de movimento, o produto não poderá ser menor do que um certo número positivo, chamado de constante de Planck. Isto é, a incerteza nunca pode ser reduzida a zero, e quanto melhor você medir a quantidade, mais incerteza será a outra. Não é que o nosso conhecimento sobre as partículas atômicas seja incerto, porque nossas técnicas de medição ainda não são suficientemente boas. O ponto é que técnica alguma jamais poderá superar a incerteza fundamental do comportamento de grandezas quânticas. Os elétrons podem, de fato, comportar-se como pontos precisos de velocidade precisa, mas isso nunca poderemos saber. É igualmente provável que não o façam. E, portanto, afirmações sobre ambos os efeitos são inúteis e sem sentido. Em termos práticos, o que o princípio da incerteza sugere é que você não pode tratar partículas quânticas como se fossem iguais aos objetos de nossa vida diária. Objetos que podemos apontar e dizer, este objeto está aqui, agora, e é para lá que ele está indo. Os aspectos essenciais de uma partícula, posição, velocidade, quantidade de movimento e energia, nunca podem ser imediatamente observados com precisão. O próprio ato de observação, inevitável e irremediavelmente, distorce pelo menos uma dessas características. Na melhor das hipóteses, podemos fazer medições e predições prováveis ou estatísticas.